Noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos entrando, que hoje nós temos o 8º Entre Psicólogos com a Josiane Sobreira Lessa. Vamos convidar a Josiane para entrar. Boa noite, Cláudio Pedrosa, bem-vindo. Josiane já vai entrar, um minutinho. Boa noite, gente. Muito boa noite. Obrigada pela presença. Vamos aguardar um minutinho. Hoje nós temos um tema muito importante que é a psicologia e as relações raciais. Luciano já entrou, já pediu para estar aqui conosco. Vamos lá. Olá! Escutei sua voz antes de ver sua imagem. Isso. Como é que tá a imagem? Eu tô no tablet, a câmera não é tão boa quanto do celular, mas acho que A dá. imagem para mim ainda não apareceu aqui não, Jô. Não? Eu tô me Não, vendo. só sua voz. Será? Será? Tô me vendo Gente, vocês normal. estão vendo a Luciane? Dá um ok aí para mim, porque se tiver só eu Pra, sem vê-la, pra mim tá tudo normal aqui. Eu tô vendo tudo. pessoal, falem aqui comigo no chat se vocês estão enxergando a Josiane, porque eu não enxergo ela. Não? Não, Eu vou sair e vou entrar pelo celular de novo. Ah, não Tamires tá falou que dando não para tá dando ver. pra ver. Tem questão que Tá, não eu tá vou dando entrar para pelo ver. celular então e vou ver se talvez seja isso, tá bom? Tá, tudo bem, eu aguardo. Vamos aguardando. Gente, quanta gente querida, psicóloga Alice, obrigada. Tem gente que eu não conheço aqui. Se vocês quiserem ir falando, se vocês são psicólogos, vão falando comigo aqui enquanto ela não entra. Todo mundo aqui é da psicologia. Como que é, Alice? Boa noite. Gente, nós temos um tema importantíssimo hoje, né? Um tema que tem nos mobilizado muito enquanto sociedade, enquanto psicologia também, que é a psicologia e as relações raciais. Nós estamos aguardando, a Josiane saiu e vai entrar novamente porque não deu certo a imagem dela ainda. Pronto, vai dar certo agora. Gustavo, bem-vindo, sempre presente, obrigada pela presença. Você já está entrando. A Olga, minha mãe, entrou, obrigada, mãe. A família é ótima, eles sempre entram para tietar. A nossa convidada Josiane já está entrando. Vamos lá, Josiane. Não pôde participar, não acredito. Vamos lá. Deixa eu tentar falar com ela aqui no WhatsApp para ver o que aconteceu. Ela está dizendo que já solicitou, mas não entrou. Jô, você está me vendo, né? Deixa eu tentar te convidar, tá? Eu que estou te convidando. Vamos lá.
dar certo agora. Gente, essas tecnologias. Ai, deu certo. Agora foi. Ah! É. Na rede! Eu estava apreensiva aqui já. Tecnologias quando Eu começam não a dar entendi, não. Eu errado. tô ouvindo você falar. Já aceitei, já aceitei. Eu aqui esperando. Uai, por que não entrou até agora? Enfim, coisas de Instagram. Oi, Tamires. Ó, já tem muita gente querida aí, viu? Muita gente da psicologia, tá? Muita gente amada da psicologia, muita gente boa que gosta dessa discussão também. Então, deixa eu apresentar o tema de hoje. Você, Josiane, bem-vinda. Esse é o Obrigada. Entre Psicólogos, na sua oitava edição. E nessa edição nós vamos falar sobre psicologia e as relações raciais. A minha convidada de hoje é Josiane Sobreira Lessa, psicóloga, psicoterapeuta existencial, mestra em psicologia social, idealizadora do Empodera Goiânia, palestrante do TEDx Goiânia 2018 e membro da COE, que é a Comissão de Orientação e Ética do Conselho Regional de Psicologia de Goiás. Mulher maravilhosa, sempre com esse sorriso no rosto. A palavra é toda sua, pode fazer suas considerações. Muito obrigada pelo aceite do convite, viu? Boa noite, pessoal que está entrando aí. Liane, Rosilda, muito boa noite. Jô, por Vamos lá. favor. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma ressalva importantíssima. Eu tenho 3 gatos e um deles é muito miador. Então, assim, provavelmente ele vai participar da nossa live hoje. Enfim, se vocês escutarem algum miado aí no fundo do áudio, saiba que é o Frederic Nietzsche. Não somos nós, é o gato, tá bom. Exatamente, exatamente. Bom, Karen, queria te agradecer pelo convite carinhoso que você me fez, fiquei muito feliz. Fiquei reticente inicialmente, enfim, que é a minha primeira live, então não sei bem como isso vai funcionar, mas vamos lá, estamos aqui, desafio aceito, vamos às nossas primeiras considerações. Bom, agradeço pelo convite, agradeço também pela sensibilidade em relação à escolha desse tema, né? A gente sabe que é um tema que entrou muito na moda, né, nas últimas semanas, teve uma repercussão midiática muito grande, mas é preciso ter sensibilidade como a sua para entender que esse é um tema que não pode ser discutido somente por uma questão de moda, né? A gente precisa falar das pautas antirracistas de uma forma consistente e sistemática, sobretudo, né? Então, agradeço também por isso, pela sensibilidade na escolha do tema. E quero agradecer aos psicólogos da AMPSINEP, Associação Nacional de Psicólogos e Pesquisadores Pretos, que tem uma articulação regional de Goiás. Então, um salve para quem já chegou e está aí. Muito obrigada pelo aquilombamento, tem sido importante para mim. E é isso. Bom, eu vou me apresentar brevemente, vou contar um pouco da minha história, que eu acho que vai ser importante para a gente entender alguns pontos da discussão que eu vou trazer hoje. Sou psicóloga, psicoterapeuta existencial, com foco em Sartre, né? Não é exclusivo da teoria sartreana, mas é o meu grande foco de estudo. E eu sou psicóloga clínica há 16 anos, então desde que eu me formei eu atuo como psicóloga clínica. Eu tenho mestrado em psicologia social. Eu fiz o mestrado, bom, eu sou formada pela UCG, na época era UCG, e o mestrado eu fiz na PUC, né? Virou PUC quando eu fui fazer o mestrado. Né? E eu fiz mestrado em psicologia social
numa tentativa de compreender algumas coisas que eu sentia muita falta na clínica, sabe? Muitas pessoas me perguntam, Jô, mas se você já era psicóloga clínica e continua sendo, por que você foi fazer mestrado em psicologia social? Porque eu achava que aquele indivíduo que estava ali na minha frente, dentro do meu consultório, ele trazia uma complexidade nas demandas dele que eu ainda não estava conseguindo captar. E eu tinha uma intuição, era quase uma intuição, porque eu tinha pouca teoria sobre isso. Eu tinha algumas notícias teóricas de que isso que eu sentia falta na compreensão desse indivíduo vinha das determinações históricas e sociais que esse indivíduo carregava. Então, esse foi o meu objetivo ao fazer o mestrado em psicologia social. E na minha dissertação, eu pesquisei como é que se constitui a subjetividade dos artistas numa sociedade capitalista. Então, eu já tinha uma inquietação em relação a essa história de como é que se constitui uma subjetividade numa sociedade capitalista, em que a gente, né, sabe, quem estuda as questões do capitalismo, as teorias marxistas, eu estudei muito teoria crítica da escola de Frankfurt, a gente sabe que o capitalismo ele nos aliena de muitas formas, né? Nos aliena do nosso trabalho, nos aliena do nosso corpo, da nossa própria subjetividade, do nosso senso de coletividade, enfim. E aí, bom, a minha inquietação em relação a esse tema das subjetividades já vem daí, né? Em 2008 eu concluí o meu mestrado, então tem muita estrada aí. Depois disso, eu fui estudar os temas do feminismo, fui estudar as teorias feministas mesmo, as articulações do feminismo com a psicologia. Desemboquei no feminismo negro, ou feminismo interseccional, e né, que faz esse entrelaçamento entre raça, classe, gênero, orientação sexual nas suas análises. E atualmente eu estou fazendo os estudos sobre negritude, sobre racismo, enfim, né, eu estou nesse momento da minha construção intelectual aí. Bom, e daí eu, né, já quero começar, então, trazendo alguns pontos para a nossa reflexão. Inicialmente, esses pontos podem ficar um pouco soltos, mas eu prometo que eu vou me esforçar para fazer uma costura entre eles para a gente conseguir construir um raciocínio, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que, independente de área de atuação, independente das abordagens, nós podemos entrar num consenso aqui entre nós psicólogos em dizer que a nossa principal ferramenta de trabalho é a escuta. Né? Não uma escuta ordinária, que é só a do, né, do ouvido, mas é uma escuta... Isso, né? Uma escuta atenta, qualificada, das manifestações ativa, né? Das manifestações que o nosso objeto de estudo, né? O fenômeno que a gente vai se debruçar, vai trazer. Bom, se a nossa principal ferramenta de trabalho é a escuta, então a gente precisa ter uma fala para essa escuta. Que também não estou me referindo a uma fala ordinária, puramente verbal, enfim, eu estou, né, quando eu digo fala, é para representar a manifestação de uma pessoa, né, de uma subjetividade. Bom, se a gente então trabalha essencialmente com escuta e com fala, nós estamos trabalhando com vozes. Né? E aí, nesse momento, eu já trago um questionamento. Dentro da psicologia, quais são as vozes que estão sendo ouvidas de fato, né? Essa escuta atenta, ativa, qualificada. Dentro da psicologia, quais são as vozes que estão sendo ouvidas? E aí eu queria propor essa reflexão para todo mundo que está aí ouvindo. Nas suas práticas profissionais, as pessoas para as quais vocês têm oferecido a sua escuta, elas têm cor? Tem raça? Tem classe social? Tem gênero específico? Tem orientação sexual específica? Enfim, já voltamos nessa discussão. Estou com uma colinha aqui, que eventualmente vou ficar olhando também para não me perder na nossa conversação.
Bom, e aí quero trazer um outro ponto. É bem verdade que a história da psicologia, ela é feita de elitismos. Nós fomos por muito tempo e somos ainda hoje acusados pela sociedade de sermos uma profissão elitista, né? E, bom, sob muitos aspectos a gente confirma esse julgamento, né? A história da regulamentação da psicologia como profissão no Brasil, ela já começa com uma história de elitismo. Eu sei que todo mundo conhece essa história aqui, né? Mas ela já começa com uma história de elitismo, né? Era um jogo de influências ali. Alguns profissionais da elite brasileira tinham uma influência na Câmara dos Deputados, pediu para um deputado ser o relator da proposta da regulamentação da psicologia como profissão, e aí para fazer um movimento, para que a votação acontecesse e passasse. Enfim, já foi um jogo de influência ali. Então, a nossa história já começa no meio das elites mesmo. É claro que com isso eu não estou negando toda uma história também dentro da psicologia, de uma psicologia crítica, de uma psicologia de profissionais que estavam numa luta para construir uma psicologia que abarcasse outras populações que escapavam desse corpo social elitista. Enfim, nós todos considerando isso. Mas esse não é um movimento que abarcou a psicologia como um todo. Então, a gente... parte, não. Isso, né? A gente ainda mantém, de maneira geral, a psicologia como sendo algo elitista. E quando eu me refiro à psicologia como uma profissão elitista, eu nem estou dizendo só do preço, sabe? Do valor do serviço de um psicólogo. Eu estou falando também das vozes que são ouvidas dentro da psicologia. Da lente que se coloca para olhar um fenômeno. Isso, exatamente. E aí, por que eu estou insistindo nessa questão das vozes, né? Rebecca Solnit, que é uma feminista que trouxe uma discussão de interseccionalidade, ela não é exatamente interseccional, mas ela traz um pouco dessa discussão e ela fala com muita clareza, assim, numa sociedade capitalista, numa sociedade de classes, numa sociedade que se pauta na desigualdade social, as vozes que são ouvidas são as vozes que vão determinar as relações de poder. Ou as vozes que vão subverter as relações de poder, a depender de que vozes são essas, né? Então, as vozes que são ouvidas determinam quem manda, né? Bem a grosso modo. Então, é por isso que eu insisto nessa ideia. E aí, bom, todo esse movimento, né, de psicólogo antirracista, enfim, né, a gente precisa pensar o que isso significa, né? O que significa ser antirracista? Redefinir a sociedade por meio da redefinição de quais vozes serão ouvidas na sociedade e redefinir o elitismo na psicologia por meio da redefinição de quais vozes são ouvidas dentro da psicologia vai muito além de uma mera hashtag Vidas Negras Importam. Vai muito além de postar um selo de psicólogo antirracista no seu Instagram, né? Toda essa movimentação midiática das redes sociais, eu considero interessante até certo ponto, né? Ela pode ser interessante desde que não se converta no mero jargão. Ai, sou antirracista. O que você está fazendo mesmo para isso? Né? Então, é nesse sentido que a gente precisa pensar. Ser antirracista é muito mais uma questão de ação e de quais vozes você vai dar atenção e ouvir, como você vai equilibrar essa balança dentro de uma sociedade desigual socialmente. Muito mais isso e muito menos hashtags e um movimento nas redes sociais, né? Bom, ok.
Mas tá bom, então, para a gente pensar o que seria, né, ser um psicólogo antirracista ou fazer uma psicologia antirracista, a gente precisa passar pela ideia do que é o racismo, né? Antes disso, em primeiríssimo lugar, eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre o conceito de raça. Eu não vou me ater muito, mas eu vou falar brevemente, assim. Raça, em primeiríssimo lugar, não é um conceito estático. A gente precisa lembrar disso. Raça não é uma questão meramente biológica, fenotípica. A raça é um conceito histórico e socialmente determinado. E nas sociedades modernas, a raça serviu para promover não só uma distinção entre os povos, mas principalmente uma hierarquização entre os povos. Então, dentro do processo, a partir, né, do processo de colonização, houve-se a discussão sobre raça, e essa discussão veio justamente para que houvesse uma distinção e uma hierarquização entre os povos colonizadores e os povos colonizados. Então, os colonizados eram uma raça inferior. Então, a raça, falar de raça, necessariamente já é hoje, nas sociedades modernas, ocidentais, falar de racismo. Então, por isso que eu estou trazendo esse ponto. Bom, então vamos lá. Né? Vamos falar de racismo especificamente. Né? Por que eu falei de raça? Porque o nosso tema é psicologia e relações raciais. Né? Mas o que eu quero dizer é, não é possível falar de relações raciais sem falar de racismo. Porque na nossa sociedade as duas coisas estão atreladas concretamente. Bom, quando a gente fala de racismo, é interessante porque a maioria das pessoas já pensa automaticamente numa ofensa, numa atitude concreta de discriminação, num xingamento, né, baseado na raça e tal. E aí, com isso, cria-se uma noção distorcida de que o racismo é algo irracional, é uma patologia, ou é um desvio de caráter, né, assim. Uma coisa que só alguns têm, outros não. Exato, exatamente. Então, nessa análise, a gente individualiza o racismo e isso não nos ajuda, porque, na verdade, isso é uma falácia. O racismo, ele é um fenômeno estrutural da nossa sociedade, né? Uma atitude discriminatória, ela é uma expressão do racismo. O preconceito racial, ele é uma expressão do racismo, mas o racismo, ele faz parte da estrutura da nossa sociedade. A estrutura, existe uma estrutura social que hierarquiza diferentes raças. Isso está na nossa estrutura. E aí, então, se a estrutura é racista, aí sim, nós constituímos pessoas racistas. Nós constituímos instituições racistas, né? Então, a gente precisa se lembrar sempre disso. O racismo é uma racionalidade dentro da nossa sociedade. Ele é absolutamente racional. Ele é absolutamente medido, configurado para ser o que ele é. Assim como a desigualdade de classe sustenta o capitalismo, não é um mero efeito, uma mera consequência, é um pilar do capitalismo. Assim como o machismo não é um mero efeito do patriarcado, ele é um pilar do patriarcado. E aí, na nossa sociedade, a gente tem três grandes pilares: o capitalismo, o machismo, o patriarcado e o racismo. A nossa sociedade se configura no entrelaçamento de todas essas desigualdades. Desigualdade de classe, desigualdade de gênero e orientações sexuais e desigualdade de raça. Então, se quem está aqui hoje conseguir fixar isso na cabeça, eu já estou feliz, né, de ter aceitado o seu convite. O racismo é algo
estrutural. Se ele é algo estrutural, a gente precisa lembrar que a estrutura social, ela constitui as nossas subjetividades. Então, o racismo é algo estrutural e é estruturante das nossas subjetividades. Uhum. Assim como o machismo. Dentro da luta feminista, a gente bateu muito na tecla, e hoje isso já está mais bem conformado, de que, enfim, somos todos machistas. Por quê? Porque o machismo é uma condição estrutural da nossa sociedade, como tal, constitui a subjetividade de todos nós. Bom, por que a gente não consegue admitir a mesma premissa em relação ao racismo? Uhum. Não faz o menor sentido. Uhum. A mesma premissa é válida, né? Com isso eu não quero dizer que hashtag somos todos racistas. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o racismo, ele nos constitui a todos. O racismo constitui a subjetividade de pessoas brancas, pretas, indígenas, asiáticas, todas as pessoas, de uma maneira geral. Sim. Agora, como isso vai constituir a subjetividade dos povos brancos é diferente da constituição das pessoas pretas e das pessoas indígenas. É diferente. Por que é diferente? A gente pode assumir, por exemplo, né, dentro dessa ideia, somos todos machistas, em alguma medida, todos nós precisamos atentar para isso e nos desconstruir, porque o machismo é algo estrutural. Então, a gente pode admitir, ao mesmo tempo, que todas as pessoas brancas são racistas, nesse sentido, porque a constituição da subjetividade delas foi perpassada também por isso. Mas pessoas pretas não são racistas. Por quê? Porque o racismo, ele é necessariamente uma relação de poder entre uma relação de poder de um grupo social específico em relação a outro grupo social específico. Então, um tem mais poder do que o outro. Então, se a gente fala que pessoas pretas são racistas, isso é uma contradição entre termos. Pessoas pretas podem reproduzir atitudes racistas com os seus pares. Isso sim, né? Mas não é possível que uma pessoa preta seja racista simplesmente porque ela não tem poder para tal. Ela não tem poder enquanto grupo social. Então, pessoas brancas são racistas, pessoas pretas, indígenas, asiáticas, enfim, das minorias, elas são passíveis de reproduzir atitudes racistas. Claro isso? Estou adorando aqui, Josiane. Está falando de você, maravilhosa. Tá ótimo. Perfeita. Analise entrou, que linda! Continua, pode continuar. Amor. Bom, vamos lá. Então, enfim, fiquei falando aqui, vou cumprimentar as pessoas, me perdi. Você estava falando. Tá, aí eu estava falando da questão, né? Pessoas brancas são racistas, claro que tem os graus, os níveis e tal, obviamente, né? Pessoas pretas podem reproduzir, indígenas também podem reproduzir racismo contra os seus pares. Bom, por isso aqui é uma grande bobagem essa história de racismo reverso, né? Então, assim, a gente vai combinar, a partir de hoje, todo mundo, que ninguém vai mais falar essa bobagem de racismo reverso, isso não existe, porque racismo é uma questão, é o poder de um grupo social específico em relação a outro grupo social específico. É hierárquico, é necessariamente hierárquico. Necessariamente hierárquico, exatamente. Então não tem como simplesmente mudar o polo e dizer, agora vocês pretos têm poder e para serem racistas contra os brancos. Não, não. Apenas não. Certo? Uhum. Bom, e aí com isso, a gente chega no ponto de entender, então, que dentro da psicologia, né, retornando à esfera da psicologia, como é que a gente entende essa questão das subjetividades
construídas a partir de uma sociedade que é racista por excelência. A gente precisa entender isso, né? E aí, quando eu questiono quais são as vozes que vocês têm ouvido na prática de vocês, é nesse sentido, né? Para ser um psicólogo antirracista, no mínimo, você precisa estudar sobre racismo, você precisa estudar sobre raça, né? Assim, até hoje não vi ninguém psicólogo, que decidiu trabalhar, por exemplo, com empoderamento feminino e que não tem estudado sobre isso, que não tem estudado temas como gênero, como patriarcado, como, né, a diferença do machismo incidido sobre a subjetividade das mulheres e sobre a subjetividade dos homens, masculinidades, enfim. Por que com racismo é diferente? Né? Não pode ser. É tão estrutural e estruturante quanto. E a gente precisa estudar. Então, esse é o primeiro passo. Você está se dizendo um psicólogo antirracista? Vai estudar sobre racismo. Não tem outra forma. Né? A história do racismo. Exato. Como ele foi me constituindo também ao longo do tempo. Exatamente. Como um bom membro da COI, eu vou dizer, você quer primeiros passos? Lê a resolução, né? Claro, já leu o Código de Ética, lindo, maravilhoso, sabe de cabo a rabo. Leia a Resolução 18 de 2002, né? Que ela versa justamente sobre a atuação dos profissionais, né, dos psicólogos, em relação a essa questão de discriminação e as relações raciais. Além disso, nós temos as referências técnicas. Que bom que você trouxe, eu esqueci. Comece por isso. Vamos ler isso. Está no site do CFP. Vamos ler. É lindo. Inclusive, é muito boa essa cartilha. Tem um conteúdo muito importante, muito expressivo. Né? Vale muito a pena. Sobre racismo estrutural, bom, quem estava, sei lá, em Nárnia e ainda não conhece Silvio Almeida, esse livro, Racismo Estrutural, apenas coma tudo que vocês puderem desse cara, todos os vídeos e tal. Enfim. A Alice está falando que cobrava essa resolução em todas as provas. Muito bem, Alice, muito bem. É isso. A Alice é outra maravilhosa que fala desses temas. Maravilhosa demais. Demais. Minha última fala foi um convite dela, mas era naquele tempo que a gente podia aglomerar, então foi lá na Unip. Oh, saudade. Saudade de aglomerar. Não aguento mais live, câmeras. Sim. Ai, meu Deus, telas o tempo todo. Existe uma tela entre nós o tempo todo. Ai, gente. Bom, e aí vamos lá. Na verdade, eu já vou encaminhando pro fim da minha explanação. Depois a gente abre para um debate, né? Enfim. E aí, eu queria só trazer algumas coisas que eu tenho percebido na minha prática profissional, né? Como psicóloga clínica, eu sou supervisora de outros profissionais, enfim. Que eu quero trazer como emblemas, né? Porque eu sei que isso perpassa a atuação de vários profissionais, e para a gente discutir um pouco sobre isso, refletir a respeito, e pensando no que a gente, de fato, pode fazer concretamente para uma psicologia antirracista. Bom, inclusive, nessa fala que eu fui fazer lá na Unip, a convite da Alice, eu fui falar sobre o feminismo negro, tive o prazer de dividir a mesa com a Elcimar, que é outra maravilhosa. Algumas meninas da plateia, depois eu tenho olheiros nas plateias, às vezes, e aí eu fiquei sabendo que tinha algumas estudantes de psicologia na plateia que passou praticamente minha fala inteira assim, e daí? O que eu tenho a ver com isso? E daí? Bom, e aí para essas pessoas, e eu imagino que existam outros profissionais que também tenham esse questionamento, eu vou estender um pouco, né? E daí? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Se no meu local de atuação não aparecem pessoas pretas
para eu trabalhar. Eu não tenho clientes pretos, eu não recebo pacientes pretos no meu consultório, eu não tenho clientes pretos como donos das empresas para as quais eu presto consultoria, enfim. Bom, o que eu posso dizer diante disso? De novo, é o problema da elitização da psicologia, que não só tem a ver com preço, mas também tem a ver com as vozes e com o pertencimento a determinados locais, né? Se não chega paciente preto na sua clínica, é porque sua clínica é elitista. Ou em função do preço, ou em função do seu posicionamento, né? Muito provavelmente porque... Ou da localização também. Enfim, isso também é um fator. Mas, se você se posiciona como alguém que entende as demandas, né, em relação a racismo, provavelmente as pessoas vão te procurar, né? Mas se você não se posiciona dessa forma, sim, né, as pessoas vão procurar outros profissionais que tenham esse tipo de conhecimento. Uma outra fala que... Oi. Só fazer um parênteses nessa fala sua, tem uma professora muito querida nossa, muito conhecida da psicologia, que é a Puri, a Purificação. Não sei se você conhece. Ela Sim. sempre falava assim, que os nossos pacientes sabem exatamente o que a gente consegue e o que a gente não consegue ouvir, o que a gente está preparado e o que a gente não está preparado para ouvir. Perfeito. E sem precisar de se manifestar, né, Sim. explicitamente sobre um assunto. Então, essa barreira que é construída entre o profissional e o paciente, né, cliente, seja lá como que queira falar, né, que vem com essa demanda desse sofrimento em função da cor da sua pele, se ele entende que esse profissional não consegue escutar isso, possivelmente ele vai perceber isso, e aí ele sai, ele vai Exatamente. embora. Exatamente. É isso mesmo. E aí, ou ele sai, ou, na maioria das vezes, ele nem chega. Vamos lá. E é isso. E essa fala sua, né? Essa fala que você trouxe da PUR, que é muito legítima mesmo, também já puxa um gancho para outra fala que eu já ouvi algumas vezes, de alguns profissionais muito bem intencionados, mas eu preciso dizer que boa intenção também não é luta antirracista, né? Alguns profissionais muito bem intencionados já falaram assim, então, mas assim, eu sou branca, eu sou uma pessoa branca, então esse não é o meu lugar de fala. Então, se chegar uma pessoa preta para eu atender, eu vou encaminhar para um profissional preto, né? Que aí eles vão conseguir fazer o trabalho ali adequadamente. Bom, primeiro, eu vou pedir licença e já vou pedir desculpa para fazer uma comparação que é bem esdrúxula, mas que é para ser assim, o mais didático que eu sou capaz de ser. Tá mais do que definido, né? Todo psicólogo já ouviu milhões de vezes que, não precisa, por exemplo, você ter tido uma depressão para poder tratar a depressão. Todos nós concordamos com isso, certo? Então, a gente precisa ser decente e concordar com o fato de que não é preciso ser preto para poder compreender e ter empatia com a demanda do racismo. Você precisa ter estudo, mas não precisa ser branco, não precisa ser preto. Uhum. Certo? Uhum. Bom, Certo. e aí uma terceira e última fala que eu já ouvi também, as pessoas dizendo assim, mas então, eu até tem pessoas pretas no meu consultório, no meu trabalho e tal, mas eles nunca me trouxeram essa demanda de racismo. E aí, bom, é um outro problema de achar que o racismo é uma coisa pontual e que ela é individual e tal. A pessoa não precisa trazer isso como demanda. Sofri racismo esta semana. Bom, provavelmente ela sofreu, mas já está tão acostumada que talvez ela não leve isso mesmo para a sessão. A questão é, o racismo é estrutural da nossa sociedade. Essa pessoa é um corpo preto vivendo numa sociedade racista. Quer dizer, a subjetividade dela está perpassada pelo racismo.
A Só que o psicólogo... constituição dela como sujeito humano perpassa Exato. todas essas questões. Exato. Assim como da branquitude também, né? Da branquitude também, só que em polos diferentes, né? E Claro. aí a questão é, o psicólogo precisa ter escuta, ele precisa ter conhecimento, precisa ter escuta para olhar para uma pessoa preta e para a demanda que ela está trazendo, que seja uma demanda relacional, com a família, com a mãe, com o namorado, com o marido, com, sei lá, sabe? Que seja uma demanda de orientação sexual não heteronormativa, enfim. O racismo estará lá, assim como o machismo estará lá, assim como as determinações de classe estarão lá. E a gente precisa ter escuta para compreender essas demandas, com toda a complexidade que elas trazem, né? Além disso, para fechar de vez, além disso, quantos psicólogos pretos você conhece? A gente né, pessoas pretas no Brasil, 53% da população. Não tem psicólogo preto suficiente para atender toda a população preta do Brasil. A conta não fecha, né? Então, assim, não tem jeito. A gente precisa da branquitude empática e aliada da luta antirracista, né? E aí, enfim, para ser antirracista, no mínimo, estude, se engaje na luta. Se for para atender, de preferência, aí você pega a supervisão com um psicólogo preto que tem estudo sobre negritude, racismo, feminismo interseccional, que aí você vai conseguir trabalhar bem o caso. Acho que é isso. Nossa, tanta coisa maravilhosa que você traz, Jo, e sua fala é muito clara, é muito precisa. Parabéns pela sua fala, viu? Obrigada. Obrigada. Muita gente comentando aqui. Se você quiser ler algum comentário aqui, comentar, vou te dar mais esse tempinho, que aí depois eu faço as Tá, minhas considerações. ok. O Cláudio está aqui falando, né? Que é preciso começar por estudar o racismo, por isso que nem todo negro pode ser convidado para falar sobre racismo, porque, enfim, é preciso ter estudo mesmo, né? Não é uma coisa simplesmente da subjetividade, não pode ser no mero achismo, né? Tem toda uma história e tem toda uma questão que é social mesmo. A Lude, Exatamente. oi. Eu fui nessa preleção maravilhosa, ela que era minha olheira, que dedou as meninas que estavam lá, e daí? Florzinha Florzinha do Pipós, não sei. Ó, Jô, tem muito Oi. comentário que o povo te adorou. Nós estamos aqui com 22 pessoas presentes e firmes até agora. Eu vou fazer Ótimo. algumas considerações sobre o nosso tema e aí depois eu te devolvo a fala para a gente fechar, tá? Ok. Foi muito bom você trazer o seu lugar da psicologia social, porque eu também sou psicóloga social. Apesar de ser psicóloga clínica, eu fiz um mestrado em psicologia social e um doutorado em sociologia. Então, o meu olhar é esse, que perpassa no mínimo, duas dimensões para a gente pensar essa história toda, que é a do sujeito e a da sociedade. Sim. Quando a gente fala de sujeito, a gente fala de sentimentos, sensações, pensamentos e emoções. É o campo do indivíduo, do individual, da internalidade. E na sociedade, das instituições, da mídia, dos discursos sociais sobre a questão do racismo e etc. Eu vou trazer aqui a Maria, que é um nome fictício, obviamente, que é Uhum. uma ex-paciente que eu recebi há um tempo, já não está comigo mais. Uhum. Chegou por uma demanda de ansiedade muito elevada. Ela tinha 23 anos, era nova, linda, obesa, porque
se não gostava do próprio corpo, não gostava da própria pele, e aí ela comia para aplacar a sua ansiedade em relação ao sofrimento, em relação à cor da pele. E ela tinha um comportamento que ela pegava a bucha vegetal e esfregava a pele, esfregava o corpo repetidamente ao longo do dia para se lavar. Mas esse se lavar não era o se lavar de sujeira, era o se lavar da cor da Da cor da pele. pele. Sim. Então, isso mostrava assim, o tamanho do sofrimento que a Maria, o sofrimento mental decorrente exatamente da internalização desse racismo que é estrutural na nossa sociedade e estruturante das subjetividades, sejam elas de pessoas pretas ou brancas. Em relação ao sujeito, então, os nossos anseios, os medos, as nossas emoções, que estão presentes sempre na forma como aprendemos e construímos o preconceito e na forma como vivemos o mundo. E eu trago aqui o Vygotsky, que é um autor de grande importância para a psicologia, e o Vygotsky falava uma coisa muito importante para a gente entender essa história toda aqui, que tudo que é intrapsicológico, primeiramente foi interpsicológico. Então, Perfeito. o que ele está querendo falar? Que quando a gente nasce e vem como sujeito individual para essa sociedade, já existe uma engrenagem, já existe uma sociedade que funciona de determinada forma, e como você traz, a nossa sociedade funciona da forma do pilar machista, do pilar racista e do pilar do capitalismo, né? Então, a gente nunca, jamais pode esquecer isso. Eu trago aqui também um documentário que fez um experimento com crianças por uma instituição chamada MSNBC. Há um tempo, não é novo esse documentário, você deve ter visto isso. Ele fez um pequeno vídeo chamado A Conversation About Race, uma conversa sobre raça. Apresentavam duas bonecas para crianças, para 4 ou 5 crianças de 5 ou 6 anos, mais ou menos, né? E eles perguntavam assim, eu anotei aqui as perguntas, gente, para a gente trazer isso aqui para vocês. Perguntou assim para a criança, qual que é a boneca bonita? Qual que é a bonita? O que eles responderam? A branca. Qual é a legal? A branca. Qual é a má? A preta. Por que ela é bonita? Aí uma das crianças respondeu, porque ela é branca e tem olhos azuis. Qual é a feia? A preta. Por quê? Porque ela é preta. Então, eu estou trazendo isso para dizer que a gente aprende essas ideias desde muito pequenos e a gente aprende, porque isso não nasce com a gente. Nós não vimos a esse mundo geneticamente programados para o racismo, né? A gente vai aprendendo essas determinações ao longo da nossa vida. A história brasileira mostra que por anos, por exemplo, a escravidão foi aceita como prática normal e aceitável, né? A Lei Áurea de 88 declarou extinta a escravidão no Brasil e a Constituição determinou a igualdade de todos os brasileiros. Mudaram-se as leis, mas as práticas e os papéis sociais que sustentam essa desigualdade entre brancos e pretos ainda demoram a sofrer as alterações que a gente gostaria. Se perguntamos para as pessoas, você é preconceituoso? Poucos de nós assumiríamos que sim, que somos sim preconceituosos. Se perguntar, acha que a sociedade brasileira é preconceituosa? A maioria diria que sim. Então, nessa lógica, aonde que estaria o preconceito? Estaria só no outro e eu não? Então, todo mundo localiza esse vilão no outro. Onde é que está o erro disso? Então, isso mostra para a gente que o racismo é velado, camuflado e escondido, tentando não se passar por racismo.
Não basta, e aí a gente está muito conectado, Jô, que eu coloquei aqui, não basta se dizer antirracista, mas temos que agir contra o racismo. 63% da população carcerária brasileira é composta de negros, enquanto, segundo dados do DPEM, negros e pardos, assim eles classificam. E os assassinatos no Brasil têm cor, sim. De acordo com o mapa da violência de 2016, morrem 2,6 vezes mais pretos do que brancos vitimados por armas de fogo. E, em relação à idade, morrem mais jovens. Então, jovens e pretos. O Conselho Nacional de Justiça, instituição social de grande importância, realizou nesse mês de julho o seminário Questões Raciais e o Poder Judiciário. Eu assisti o seminário, é maravilhoso, eu recomendo para quem quiser assistir, tem pessoas que fazem trabalhos belíssimos e reflexões belíssimas dentro do judiciário. Ó o gato, chegou o gato. E nesse seminário discutiu-se que existe racismo na polícia, no Ministério Público e na magistratura. Ou seja, a instituição judicial e jurídica e judiciária, seja lá o que nome que se dê, né? No Brasil, tem essa expressão, aceita que existe essa expressão do racismo em suas práticas. Sim. Voltando a olhar para a psicologia, eu trago o código de ética. Sempre, eu não sei se é porque agora eu sou da COI, eu sempre me remeto ao código de ética, e ele prevê em seu artigo 2º que ao psicólogo é vedado induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual, ou a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais. Além do código de ética, a literatura especializada mostra que até mesmo a ciência pode ser preconceituosa, como você está trazendo aqui na sua fala, né, Jussiana? A questão da psicologia elitista. Tem um autor que eu trago aqui, que é o Duval, de 2003. Ele fala que o aparato científico do século XX, e aí eu poderia até estender isso para o século XXI, servia à cultura burguesa dominante à exclusão dos negros e pobres, ao rótulo do desajuste, afirmando que essas pessoas não eram produtivas. A ciência fazendo essas afirmações. Um século depois, ainda precisamos cuidar para não nos prestarmos ao mesmo desserviço científico. Trago aqui também alguns, aspas, marcadores sociais da diferença, assim como são chamados por alguns autores, que são raça, nação, sexualidade, gênero, idade e classe social. O menino Miguel foi vítima de uma violência brutal pautada em desigualdades de raça, de idade e de classe socioeconômica. Sim. Vários autores da antropologia e da sociologia, que eu estudo muito dessa área, trazem esse debate das interseccionalidades. Então, para já ir caminhando para o final, eu quero fazer uma reflexão aqui para todo mundo, que é assim, você viveu na sua história de vida individual discriminação e preconceito, seja por causa da cor da sua pele ou por qualquer outro aspecto? Se sim, possivelmente você teve a sua autoestima afetada, porque isso pode ter te marcado como incapaz. E é exatamente esse sofrimento mental que a psicologia vai tentar tratar e combater de forma ativa, desde que adote uma perspectiva teórica e metodológica que se proponha a libertação
dos indivíduos, abandonando qualquer tentativa de categorização das pessoas em rótulos pré-estabelecidos que só enjaulam as subjetividades em diagnósticos patologizantes que pouco explicam dos seres humanos que devemos descortinar primeiro, para então conseguir conhecer, entender e ajudar. Por fim, retomo o segundo princípio fundamental do Código de Ética Profissional do Psicólogo. 2. Segundo, o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Perfeito. Né? Sim. São muitas coisas, né, cara? Muitas coisas nessa sua fala, assim. Enfim, a gente poderia ficar horas falando, não sei quantos minutos nós ainda temos aí antes da live cair. Não sei olhar isso aqui no celular, acredita? Também não sei, mas enfim. Você pode comentar alguma coisa da minha fala ou as perguntas do chat também, tá? Tá, eu acho que não tem perguntas, tem considerações muito boas. Tem uma aqui, ó. Quais as práticas psicológicas que estão embebidas no racismo estrutural? É importante identificar as relações históricas entre a psicologia e o racismo científico? Sem dúvida nenhuma. É fundamental compreender isso. Porque o racismo científico, ele se vale não só de teorias preconceituosas e discriminatórias, mas também de um processo de apagamento e de silenciamento das vozes das pessoas pretas, né? Assim, tanto como participantes das pesquisas, quanto como pesquisadores, produtores de ciência, né, assim. E aí, eu preciso dizer, né, silenciamento já é racismo, né, e aí por isso que eu retomo o início da minha fala, assim, se a gente trabalha com escuta e a gente não se presta a ouvir atentamente, com embasamento científico e teórico, as vozes que não fazem parte da hegemonia social, a gente está silenciando essas vozes. Se a gente está silenciando essas vozes, isso é racismo, isso é discriminação, isso é preconceito. Então, sem dúvida nenhuma, é muito necessário fazer esse questionamento. Sim, o Cláudio Pedrosa está pedindo para a gente comentar a fala da Ludmil. E aí a fala dela é o seguinte: além de se capacitar e se posicionar publicamente para o público preto ou indígena chegar ao consultório, dicas, desconstrução, tapa na cara, vale tudo. Manda aí, Jô. É isso aqui, Cláudio, que você está pedindo? Deixa eu ver se tem algum outro comentário que ela não estou conseguindo ver. Gente, eu tenho que aprimorar esse negócio ainda. Eu fico olhando esses comentários e alguns passam. Eu acredito que é isso mesmo. Porém, tem um outro aqui, ó. Porém, há uma questão de identificação fenotípica do próprio cliente. 25 segundos para acabar nossa live, Jô. Ai, não consigo. A pressão. Gente, pode falar 10 segundos, vai, Jô. Então, o posicionamento é fundamental, assim. É claro que o cliente também vai ter